São Paulo abre negociações para contratar atacantes. Será se agora vai? Vamos falar sobre isso. Tem bastidor aí também muito importante para a gente falar também sobre a situação do Lucas, que vai ficar aí mais um tempo de fora, e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo e vamos começar o vídeo aí falando, tá, sobre o Oscar, porque temos notícia boa. Notícia boa, garoto, sim, finalmente. O Oscar aí que tinha algumas especulações, pô, que não volta mais esse ano, que pode não voltar, que não sei o que, todo mundo já ficou preocupado, pé da vida aí, né, porque já tem muitos jogadores machucados que nem voltam mais esse ano, né, o Caleri, o Rian, o último agora foi o André Silva, né, que nem joga mais em 2025, e o São Paulo, tá, agora há pouco soltou uma atualização, tá aí, ó, São Paulo atualizou a situação de Oscar nesta quinta-feira. São Paulo colocou o seguinte: em recuperação de fraturas de 3 vértebras lombares, o meia Oscar correu no gramado pela primeira vez sob a supervisão dos fisioterapeutas do clube. O jogador também tem feito exercícios de fortalecimento na parte interna, tá? Então, o Oscar começou a correr, tá, no gramado aí pela primeira vez desde que ele se machucou lá naquele jogo contra o Corinthians, né, que ele saiu bem no comecinho do jogo. Aí fraturou 3 vértebras, né? E tipo assim, ele tá correndo no gramado, que é uma ótima notícia, porque vocês vão lembrar que quando ele se machucou contra o Corinthians, né? E ele não tava conseguindo nem andar, né? Tinha que ter gente ali para levar ele, porque ele não conseguia andar sozinho, né? Porque ele fraturou essas 3 vértebras aí. Então, tipo assim, quando o cara começa a correr, né? Aí no gramado, já é uma ótima notícia, né, dando um passo importante para ele poder voltar. A gente não faz a menor ideia de quando de fato ele vai voltar, mas obviamente quando sai assim que o cara tá correndo no gramado, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu hoje. Você já fica com uma expectativa boa, ó, tá evoluindo, tá avançando, deu mais um passo importante, né? Fica aquela perspectiva aí, é boa pro retorno aí do Oscar, que é um jogador muito importante, ainda mais que é uma posição ali de meia que a gente sofre muito, né? Tem ali o Oscar e o Rodriguinho, né? Mas tem jogo que o Rodriguinho oscila, o Rodriguinho não joga titular, o reserva, mas a gente precisa muito aí, evidentemente, do Oscar, né? Porque é um dos jogadores que tem mais capacidade técnica do time junto com o Lucas. Aí é óbvio que, tipo assim, por mais que ele não estava jogando aquilo que a gente esperasse dele, né, nos últimos jogos que ele estava jogando a se machucar, é um jogador de muita qualidade, né, um cara que pode, irmão, fazer lá do jogo inteiro, um lance ele pode desequilibrar e ganhar o jogo para você, entendeu? E, tipo assim, no time só tem ele e o Lucas que pode fazer isso, né? Então, a gente torce muito aí pro Oscar voltar o mais rápido possível, belezinha? A gente está se preparando para o jogo contra o Cruzeiro, né, que acontece aí no próximo sábado. E ontem o Cruzeiro jogou contra o Atlético Mineiro, meteu 2-0 lá na Arena MRV, né? E ficou aí com uma situação bem favorável para se classificar para a próxima fase. E o Leonardo Jardim, que é técnico aí do Cruzeiro, tá? Foi perguntado para ele sobre poupar, né, no jogo contra o São Paulo, né? Se vai ser o mesmo time com o São Paulo que jogou contra o Galo, se vai poupar, se vai ter mudança. E olha só o que ele falou do jogo contra o São Paulo, abre aspas. Vai ser um jogo terrível, porque o desgaste será muito grande. Vocês sabem que não tenho por hábito poupar, tenho por hábito gerir. Podemos fazer algumas alterações em relação aos 11. E não é porque eu quero poupar, é para ter mais intensidade. Vamos gerir alguns jogadores. Não sei se 1, 2 ou 3. Vou pensar nisso depois. Fecha aspas aí para o Leonardo Jardim, em questão de um jogo terrível aí, por causa do desgaste. E ele disse, né, que pode, né, gerir aí, né, 1, 2, 3. A gente pode ver aí o Cruzeiro mexido nessa partida contra o São Paulo, que acontece no próximo sábado, né? Esse ponto que ele fala que é importante. A questão, né, que às vezes as pessoas nem entendem, muitos não entendem, pô, vai poupar jogador. A questão não é poupar jogador, a questão, cara, é você botar um time com mais energia em campo, para ter mais intensidade, né? Porque é óbvio que se você colocar o mesmo time, né, que jogou contra o Galo, contra o São Paulo, é óbvio que vai ter aquela intensidade, né? Porque os caras acabaram de jogar, né? Só tem 2 dias aí de um jogo pro outro. Se você fazer algumas mudanças, vai ter já, né, jogadores com mais energia, né, cara? Jogadores mais frescos ali fisicamente, e isso é uma coisa bem básica que muita gente não entende. Pô, vai poupar jogador, isso acontece toda hora. As pessoas falam, pô, vai poupar pra quê, que não sei o quê. E essas coisas, cara, faz parte, né? Faz parte. E muitas vezes você tem que mexer no time para ter uma intensidade boa para aquele jogo, entendeu? Por causa do desgaste aí que é muito grande. Apesar que depois do jogo contra o Cruzeiro é data FIFA, né? Todos os times aí vão ficar um período aí sem jogar, porque tem jogos aí
das sessões, né? Período de data FIFA, tá bom? Vamos seguindo aí, meu parceiro, bora falar agora sobre ele, Lucas Moura, porque temos novidades aqui, temos novidades não, né? Novidade é quando ele vai voltar que não temos ainda. A questão aqui é bastidores, tá? Aí, de como foi tomada a decisão do Lucas não jogar contra o Galo. Lembrando que ele jogou contra o Atlético Nacional, né? Entrou no segundo tempo, foi lá, bateu o pênalti, fez o gol, ajudou na classificação, mas no jogo seguinte contra o Galo, já não foi nem para o banco de reservas, tá? Vamos lá. Informação aí do Éder Traskini aí do UOL. O São Paulo teve uma reunião às vésperas do jogo contra o Atlético Mineiro que decidiu por tirar o Lucas de mais 2 jogos. O encontro ocorre com frequência para definir como proceder o jogo a jogo. Participaram dessa reunião o jogador, o departamento médico, a preparação física e o Crespo, tá? Foi quem participou aí dessa reunião. Durante a reunião, todos falaram de acordo com as suas competências. O jogador passa como está sentindo, enquanto o DM e a preparação física apresentam dados coletados durante a semana. Com tudo na mesa, uma decisão é tomada em conjunto com o técnico. No caso do Lucas, não houve nenhum pedido do jogador para ficar afastado dos gramados por mais tempo. Foi durante a reunião, juntando percepções do atleta, dados do departamento e opinião do Crespo. Assim foi tomada a decisão dele ficar de fora de mais 2 jogos, né? Então teve essa reunião aí, né, que o Éder Traskini trouxe, né, reunião do Lucas com o Crespo, preparação física, né, o departamento médico e todo mundo ali, né, falou, né, o Crespo deu a opinião dele, o Lucas falou como está se sentindo, né? O departamento médico ele trouxe dados, números aí da semana do Lucas e tomaram a decisão dele ficar de fora do jogo contra o Galo e também contra a equipe do Cruzeiro, que é o jogo de sábado. Só que teve essa reunião aí, né, com o UOL até botou aqui uma reunião normal, que acontece sempre, tudo bem, né, beleza. Só que assim, antes do jogo contra o Galo, quando saiu a informação que o Lucas não foi nem pro banco, naquele jogo lá da semana passada, o Arnaldo trouxe a informação que ele tinha voltado a sentir. E eu acredito que ele voltou a sentir por um simples motivo. Durante toda a semana de treinos, né, pro jogo contra o Atlético Mineiro, o Lucas estava treinando como titular. Né, treinando como titular, então a gente tinha a ideia, a gente comentou aqui várias vezes, ó, o Lucas está treinando como titular, deve começar aí como titular contra o Galo. Né? Aí do lado o cara ficou de fora. O que mais faz sentido é realmente ter sentido de novo e ter ficado de fora do jogo. E os caras, opa, senti de novo, vamos dar uma segurada aqui contra o Atlético, contra o Cruzeiro, depois tem data FIFA, depois ele volta. Eu acho que foi isso que aconteceu. Entendeu? Porque não dá pra tu... Nossa, Lucas treina a semana inteira como titular para jogar contra o Galo e do nada vamos poupar ele do jogo. Do nada. É meio estranho isso, né? É meio estranho isso. E o Arnaldo até falou depois que realmente ele sentiu e eu acredito que ele tenha me sentido de novo. Acho que é o que mais faz sentido. E aí teve essa reunião como o Éder Traskini colocou aqui, né? Beleza, né? Estamos aqui passando a informação. Mas eu também acho que ele voltou a sentir, cara. Também acho que ele voltou a sentir. Aí, tá bom? Aí sobre o jogo contra o Galo, tá aqui, ó. O Lucas vinha trabalhando sem nenhuma restrição e havia otimismo que ele poderia ser titular do jogo contra o Atlético Mineiro. Né? No entanto, a recuperação de Lucas nunca foi linear. Apesar de realizar todos os trabalhos, o Lucas às vezes sentia dores, olha aí, tá vendo? Às vezes sentia dores, às vezes não. Avançava e recuava no processo de se sentir bem dentro do campo. É aquele negócio que a gente comentou, cara. Tá muito claro que a situação do Lucas é cirurgia. Entendeu? Já comentamos aqui, cara. Ele se machuca contra o Palmeiras, aí fica um tempo meses fora. Aí volta contra o Fortaleza, aí depois foi Fortaleza, aí jogou um pouquinho contra o Alianza Lima e depois ficou fora de novo. E o Lucas voltar a sentir, vai ficar mais um tempo fora. Beleza. Aí a informação foi: Lucas fica de fora de novo pra se recuperar aí, volta depois da Copa do Mundo de Clubes. Aí todo mundo, beleza, show. Primeiro jogo contra o Flamengo, cadê o Lucas? Não tem Lucas, não tá recuperado ainda. Na expectativa que ele voltasse depois da Copa do Mundo, não voltou contra o Flamengo. Só foi voltar no jogo contra o Vitória. Né? Aí jogou contra o Vitória, contra o Sport, contra o Atlético Nacional. E agora, de novo, ele voltou a sentir. Então, tipo assim, tá muito claro que a questão dele é cirurgia, né? Não tem como o jogador estar recuperado e toda hora, né? Voltar, não voltar. Voltar, sentir dor. Aí depois fica fora de novo, aí sente dor. Tipo assim, tá virando já um ciclo já vicioso aí. E é muito claro que a questão dele é cirurgia, né? E é muito claro também que não fizeram a cirurgia, porque se fizesse ele não jogaria mais esse ano. Né? Então tem essa questão, ele volta a sentir, aí depois fala, pô, agora o Lucas tá bem, não sente dor, aí joga um jogo que tá voltando a sentir novo, aí avança na recuperação, aí recua, como o próprio UOL colocou aqui, né, cara? Então é uma situação aí,
bastante complicado, né, cara? Bastante complicado mesmo. Vai saber quando que ele vai estar aí 100%. Esse ano eu acho difícil, tá? Porque já tá muito clara a situação dele. É tipo assim, é cirurgia, gente. Ninguém tem otário aqui, né? Ninguém é médico aqui, mas, pô, não dá pra ter lógico o jogador tá 6 meses aí tratando a lesão e o cara nunca recupera, velho. Entendeu? Toda hora eu vou estar sentindo dor. Apesar que o próprio Lucas na entrevista ele falou, né, cara, que jogador ele tem que conviver com as dores, que é normal. Isso é verdade, né? Você vai, pô, se tu joga bola, pô, sabe, escola de futebol, tu tem que conviver com dor. Imagina um jogador de futebol, né, que joga numa intensidade, né, que é tudo maior. Então, tipo assim, isso aí faz parte. Agora, a questão do Lucas, que não deixa a gente segurar, é que, tipo assim, é muito claro que ele não tá 100% recuperado, né? Aí eu nem tô falando de ritmo de jogo, né, que você vai pegar ao decorrer dos jogos que ele joga. Eu tô falando da parte da lesão dele. Ele tá sempre recuperado? A impressão que der é que não. Então isso aí que é bastante complicado aí, né? Aí, né, as últimas informações que são que ele fica fora contra o Galo, Cruzeiro, e que ele deve voltar depois da data FIFA, né? Deve ficar de fora também do jogo contra o Botafogo, que é o primeiro depois da data FIFA, né? E a preparação aí é para ele jogar contra a LDU. Vamos aguardar aí, né? E eu nem sei também se o jogo para a LDU lá em Quito, né, na altitude, se é jogo pro Lucas, né? Apesar que se ele volta nesse jogo, ele deve ficar no banco também, como ele estava nos últimos jogos, né? Entrando nas segundas etapas aí. O Lucas, inclusive, fez o gol contra a LDU em 23, quando a gente jogou contra eles na Sul-Americana, né? Foi 2-1 para eles lá, e o Lucas que fez aí o gol do São Paulo, foi uma amassada naquele jogo, e conseguimos fazer o 2-1, né? Diminuir ali. Aí, infelizmente, a gente ganhou de 1-0 no Morumbi e perdemos nos pênaltis, né? Com o Rames perdendo aí o pênalti, né? Enfim, vamos seguindo aqui, meu parceiro. Vamos aguardar mais coisas sobre o Lucas. Vamos mudar de assunto agora e bora falar sobre o mercado da bola, tá? Porque São Paulo já abriu negociações para contratar um novo atacante. Tá? Informação aí do André Hernan. O São Paulo abriu conversas para contratar o atacante Marcelo Rian, revelado pelo Bahia e que hoje atua pelo FC Tóquio do Japão. A intenção é conseguir um empréstimo até dezembro com opção de compra, tá? Então tá aí, ele que é um dos principais jogadores desse FC Tóquio, sabendo da existência desse time, né? Nem também do Marcelo Rian, mas ele foi revelado pelo Bahia e o São Paulo já abriu negociações, né, para tentar aí um empréstimo com o jogador, negociações em andamento, né? Cara, assim, ninguém aqui assiste o campeonato aí do Japão, né? Com todo respeito, ninguém assiste, né? Então, tipo assim, não consigo dar opinião sobre o jogador. Tem 23 anos de idade, ótima idade aí, né? Jogador jovem aí. Assim, rapaziada, o que eu vou falar, cara? A questão é esperar se ele... O cara chegar a jogar bem, vamos bater palma porque encontrar um bom jogador, né? Que ninguém conhecia. E se não der certo, vamos criticar com o básico, né? Eu já vi muita gente, evidentemente, aí reclamar, pô, scout de São Paulo. Cara, o scout de São Paulo tá aí, ó. Ah, aqui não tem scout. Tá aí, isso aqui é nome de scout. Tenho certeza que quase ninguém conhecia esse jogador, né? Marcelo Rian, que foi revelado pelo Bahia e que joga no Japão. Entendeu? O melhor jogador deles, né, lá deve ser Tóquio, né? Ele foi até reserva aí recentemente porque ele tava voltando de lesão. Mas ele tem bons números lá aqui, ó. Marcelo Rian é um dos principais jogadores do FC Tóquio. Ele marcou 12 gols em 25 partidas nessa temporada. Bons números, cara. 25 jogos ele fez 12 gols. Boa média aí. É óbvio que o campeonato japonês, que aqui, né, o nível é diferente, é maior. Isso é um fato. Né? E ele tem 23 anos, né, como eu comentei aí para vocês, tá? Ele atua no Japão desde 2022, quando deixou o Bahia, então ele deixou o Bahia em 2022, então nem tem tanto tempo assim, né? Nem tem tanto tempo assim. Mas enfim, cara, sobre, né, parte técnica do jogador, eu não consigo dar uma opinião, entendeu? Dar opinião. Eu vi uma página no Twitter, né, que é sobre o campeonato japonês, tem uma página no Twitter do campeonato japonês, e falou que ele é bom jogador, né, que tem boa qualidade técnica, até ressalta que o nível, evidentemente, do Japão e do Brasil são níveis diferentes, é bem básico, entendeu? Mas essa página diz que é uma aposta interessante, que ele é um bom jogador que vale esse investimento aí, porque ele é um jogador caro também. Ele deve vir aí por empréstimo, né? Caso se concretize o negócio por empréstimo, com essas condições que o São Paulo quer, né? O livre ou por empréstimo. No caso, tem que ser por empréstimo, porque ele tem contrato lá. Então, tipo assim, aguardar, se chegar, vamos torcer pro cara jogar bem, entendeu? Por exemplo, o maior exemplo desse tipo de contratação nos últimos anos é o Botafogo. O Botafogo fez várias contratações caras, é verdade, né? Quando foi campeão ano passado, mas teve vários jogadores também que chegou barato que ninguém conhecia. Né? O Igor Jesus, por exemplo, se não me engano, jogava da segunda divisão da Arábia. Segunda divisão da Arábia. Né? Então, tipo assim, nível muito mais baixo que aqui. O cara chegou, pô, jogando pra cacete.
né? Chegou aqui, virou e foi pra Premier League. Então, tipo assim, a gente tem que dar o benefício da dúvida. Não é só porque o cara joga numa liga mais fraca e que ninguém conhece, o cara não serve. Ainda mais que, né? Como é que é o nome dele, que eu já esqueci? O Marcelo Rian, né, que joga no UFC Tóquio, ele tem 23 anos de idade, pô, um garoto ainda. Tipo assim, pode ser que o moleque tem uma margem para evolução muito grande ainda, entendeu? E é uma aposta, rapaz, não tem que fazer. Tipo assim, uma aposta, não tem que fazer. A situação nossa hoje é de fazer aposta. Não dá pra gente trazer um jogador aí, né? Pô, esse cara aqui, irmão, é o pica, vai chegar e vai jogar. Não tem como a gente trazer esse cara hoje, né? E como não tem o nosso negócio, é fazer apostas. E o Marcelo Rian é uma aposta aí. E é um jogador de scout, né? O próprio André colocou aqui que foi um nome que o scout do São Paulo indicou, né? Indicou. Aí um ponto que é importante, o Gabriel Sá traz aqui que é o que eu falei sobre o Dineno. O São Paulo quer um centroavante de mobilidade, que incomoda a marcação o jogo todo. Essa é a leitura feita do estilo de jogo do André Silva. E é o que falta no Dineno. Por exemplo, tá? Então, é o que eu comentei com vocês. O Dineno não joga porque era aquele centroavante mais parado, aquele cara do último toque, não é aquele cara móvel que participa do jogo, que tem muita intensidade, como o André Silva faz. E o São Paulo quer um jogador nessas condições, aquele cara, aquele atacante ou centroavante, né? Enfim, é que tem a mobilidade, que joga fora da área, que marca ali, que morde ali o jogo inteiro. E o Dineno não é esse cara, é por isso que o Dineno não joga, entendeu? E o Marcelo Rian tem essas características, né? Aí do André Silva, entendeu? O Marcelo Rian tem essas características aí, é jovem, né? Então vamos aguardar aí para ver se o São Paulo vai concretizar a contratação de jogador ou não. Sobre a questão de características do Dineno, eu falei com vocês aí nos últimos vídeos, né? Ele não joga porque ele não tem as características de jogo do Crespo, né? Se eu vou pegar o André Silva e o Dineno, são jogadores muito diferentes, né? Características aí dos dois. Por isso que o Dineno não joga, né? E a tendência é que continue sem jogar, né? Então temos que aguardar aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.